Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Vasco por 4-1 contra o São Paulo de virada. Jogo que eu acho que o torcedor do São Paulo não imaginava isso e muito menos o torcedor do Vasco, né, cara? Não à toa o estádio estava vazio, de acordo com a proporção que pelo menos o Vasco coloca em São Januário, estava vazio. E conseguiu surpreender todo mundo e golear o São Paulo. Então vou fazer a análise aqui desse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá fazer a análise desse 4-1. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo foi do São Paulo, gol do André Silva. Gol achado, tá? Início do jogo, cruzamento para a área, não era nem escanteio. O André Silva aparece sozinho e cabeceia para fazer o 1-0. Aí depois tem uma jogada do Adson pela direita. Tem o corte do zagueiro do São Paulo, volta no Alan Franco e ele empata o jogo. Depois tem o gol do Estrela, um golaço. Começou com o pivô do Verratti, depois o passe do Adson. Adson muito bem, participou bem dos dois gols. Aí o Estrela corta pro meio, mete a chapada no cantinho, um golaço. Depois sai o gol do Leandrinho, ele tinha acabado de entrar, eu nunca nem tinha ouvido falar desse Leandrinho. Ele recebe a bola pela esquerda e finaliza cruzado forte, faz o 3-1. E o gol do David, putz, agora eu não tô lembrando, já foi bem na reta final do jogo, quando já tava morto. Acho que foi um contra-ataque que ele sai cara a cara ali com o Jandrei e finaliza. Não tô me lembrando muito bem agora. Mas enfim, foi o quarto gol para matar nesse 4-1. Destaques do Vasco. Começando pelo gol, dessa vez o Léo Jardim não foi tão exigido. Até porque a partida do São Paulo foi bem abaixo do que se imaginava, né? Mas enfim. Quem mais? O Maicon, queria destacar o Maicon, começou muito vaiado, mas foi dando a volta por cima, roubando bola, mostrando garra. E é um cara que, assim, tem uma imposição física, né, e conseguiu ir muito bem. Tanto é que o Calheri foi substituído, não jogou basicamente nada. Não conseguiu ser o Calheri que a gente imagina do São Paulo e vai muito na conta do Maicon. Do Maicon e do João Vitor, anularam ele. O Piton muito bem quando subiu para o ataque também. Hugo Moura meio sumido, o Matheus Carvalho meio sumido, o Adson é um grande destaque, ele participa bem do primeiro gol e ainda dá assistência para o Estrela. Eu acho que hoje o Adson é titular do Vasco. O Estrela substituindo o Payet foi muito bem, cara, um cara que é muito novo, então ele quer mostrar muito trabalho, né? Foi o primeiro jogo dele como titular do Vasco, se eu não me engano. Tanto é que depois que ele faz o gol ele sai todo emocionado, enfim, toma o cartão ainda. Eu acho que o cartão foi só depois, aliás. Mas enfim, foi muito bem na partida, desenvolvendo bem, atacando o espaço, gostei dele. O David, lei do ex, né? Lei do ex não falha, impressionante. Fazendo o gol do 4-1. E o Verratti não fez gol, mas muito importante, principalmente no gol do Estrela. É um cara que é argentino. Então argentino tem as manhas, tem as catimbas, e a gente sabe, né? Então ele faz um pivô muito bom no início do segundo gol e é o que gera o contra-ataque, a assistência do Adson e o gol do Estrela. Então mesmo sem o Verratti fazer gol, importante principalmente nesse gol do Estrela. Entraram o Pumita, Rodrigues, lateral, né? Entrou até que bem. O Sforza no meio de campo, o Rossi, o Leandrinho e o João Pedro. O Leandrinho eu não conhecia, tá? Nunca tinha ouvido falar, mas entrou bem e fez o terceiro gol, né? O gol que mata o jogo. E é isso. Destaque do São Paulo, cara. O azar do Alan Franco no gol do Vasco, né? Não dá nem pra falar que foi falha dele, cara. Ele tava caído no chão. Teve o corte, acho que foi do Igor Vinícius, não lembro. Bate no Alan Franco e entra. Ele deu muito azar. Acho que é isso. No meio de campo, nenhum destaque. O Lucas até tentou, mas não conseguiu ser o mesmo Lucas que foi contra o Corinthians, por exemplo, recentemente. O André Silva aproveitando a oportunidade para fazer um golzinho, o Calheri abaixo, né? Que geralmente o Calheri joga isolado lá na frente e os outros jogadores caindo pelas pontas. Dessa vez usou o Lucas centralizado, o Galopo e o Nestor caindo um para cada lado e mais à frente o André Silva e o Calheri. Então teve essa companhia do André Silva, o André Silva se destacou, fez o gol e o Calheri acabou ficando sumido pelo potencial que ele tem e para a importância que ele tem pro São Paulo, né? Entraram o Wellington na esquerda, o Michel Araújo, o Wellington Rato, o Juan e o Ferreira. Nenhum conseguiu entrar muito bem. Estatísticas: 14 chutes do Vasco sendo 7 a gol, 10 do São Paulo sendo 2 a gol. Que nem eu falei, o São Paulo não fez um bom jogo, o Léo Jardim nem foi muito exigido. Deu 2 chutes, um deles entraram e fora isso não produziu quase nada. O Vasco também foi mortal, cara. Dos 7 chutes a gol, 4 entraram, então
O Jandrei até fez 3 defesas, mas no geral o Vasco foi mortal. Nas oportunidades que teve, a cada pelo menos 2 chutes a gol, uma entrava. Posse de bola um pouquinho a mais para o São Paulo, pela característica dos jogadores, né? Faltas 27 no total, tendo 4 amarelos. Escanteios 2 do Vasco, 8 do São Paulo. Também não teve muita profundidade, né? O Vasco foi um jogo mais direto, assim, aparecia oportunidade, finalizava, e não necessariamente com muito volume de jogo. O São Paulo até tentou criar esse volume, mas não concretizou em chutes a gol e em chances claras. Então, com esse resultado, o São Paulo na nona colocação com 15 pontos e o Vasco na 15ª com 10 pontos. Sai da zona de rebaixamento, né? Um Vasco conturbado, um Vasco ainda sem técnico definido, né? Aqui ó, era o pai vendo, auxiliar técnico. Tava vendo que estavam especulando até o Ramon Dias trazer de volta, cara. E o Ramon Dias é muito bom, né? Não era nem pra ter sido demitido. Mas, enfim, é loucura, né? O cara foi demitido não tem nem 3 meses e já, já tá especulando de novo. Enfim, coisas que só acontecem com o Vasco. Enfim, craque da partida então, pra fechar, pra mim é o Adson, tá? Pra mim o Adson foi o grande destaque do jogo. Os 2 primeiros gols do Vasco. Um sai de uma jogada dele que termina no gol contra e o outro é uma assistência pro gol do Estrela. Gostei muito do Adson, achei que ele foi muito bem. Tá beleza? E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você achou da partida também, tá ok? Foi esse o vídeo, valeu e falou.